Seja bem-vindo, queridos, mais uma vez ao nosso programa Vida com Deus. Eu aqui que vos falo, o Bispo Francisco Araújo, aqui da nossa igreja comunidade Sara Nossa Terra, Piauí. Neste programa da Sara Nossa Terra, minha abração a todos vocês, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, graças a Deus pela sua palavra. Hoje que é o nosso momento, conhecendo a palavra, nós queremos aqui glorificar o Senhor pela sua palavra, graças a Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus. Devemos sempre agradecer. Ai de nós se não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos sem direção, sem rumo e sem nada, Então, graças a Deus, e que o Senhor te abençoe grandemente. O meu abração a todos vocês, receba aí meu abraço, cada pessoa, cada irmão, cada família, no nome do Senhor Jesus Cristo. E no final a gente vai estar orando no nosso momento de oração sobrenatural. Prepara aí as pessoas, convida para a gente estar orando na oração sobrenatural, tá bom? Então vamos lá, a palavra de Deus. Nós vamos continuar lendo o mesmo texto da semana passada. Vamos ler mais uma vez, João 1, versículo 1. E também vamos ler o versículo 14, que diz assim, olha aqui a palavra, hoje conhecendo a palavra. Vamos conhecer mais um pouquinho da palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora o 14. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vamos continuar falando a palavra da semana passada, o verbo de Deus. Só que hoje, esse tema que foi falado na semana passada, nós vamos falar dentro desse tema. Hoje nós vamos falar o seguinte: você e a palavra, Você e a palavra, nós e a palavra de Deus, Qual a relação que deve ter entre nós e a santíssima palavra de Deus? Esse texto, como já foi falado, trata de o verbo de Deus, Aqui Jesus é apresentado como o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. O texto fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De quem está falando aqui? Está falando de Jesus. O texto está dizendo que Jesus é o verbo, ele era o verbo, ele é o verbo, Que Jesus é a palavra de Deus. Como assim? Jesus não é uma pessoa? Mas ele é chamado de o verbo, a palavra, porque ele encarnou tão forte, ou melhor, ninguém encarnou, ninguém viveu a palavra de Deus como ele. E também porque Jesus, ele é a maior expressão de Deus, é a expressão exata do seu ser. A maior expressão de uma pessoa é a sua palavra. E Jesus é a palavra em pessoa. Um dos títulos de Jesus é a palavra, ele é chamado de a palavra. E lá em Apocalipse capítulo 22, está escrito assim, ou melhor, 22 não, capítulo 19, quando trata ali da descida de Jesus montado com um cavalo branco, com os grandes exércitos do céu. O texto diz assim, e o seu nome é o verbo de Deus. Então Jesus é o verbo de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a palavra. Podemos dizer que a palavra é Jesus, no sentido de que essa palavra, tem essa relação forte com Jesus. Então Jesus é o verbo é ação. Então, querido, o tema de hoje é você e a palavra. Qual deve ser a nossa relação com a Bíblia? Deve ser a melhor possível, porque a Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia e Jesus são um. Jesus e a sua palavra são inseparáveis. Não tem como separar Jesus da sua palavra. Como também, querido, se você obedecer a palavra, se nós obedecermos a palavra, nós também estaremos unidos à palavra de Deus. Já pensou? Nós unidos à palavra, nós unidos a nossa vida à palavra. Quanto mais forte for essa união nossa com a palavra de Deus, mais forte nós seremos. Porque a palavra de Deus é tremenda. Todo o universo, toda a existência veio pela palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, do versículo 1 em diante, Fala tudo isso aí que nós estamos citando. Então, qual é a relação entre nós e a palavra? A melhor possível. Nós devemos ter a melhor relação com a palavra. Nós devemos conhecer a palavra, amar a palavra. Nós devemos nos mover pela palavra. Tudo que Jesus fazia era pela palavra, era em obediência à palavra, era com a palavra. Jesus nasceu em cumprimento à palavra de Deus, sua vida, seu nascimento, sua morte, sua ressurreição.
era para se cumprir o que disse o profeta tal, para se cumprir as escrituras. Jesus então é o verbo de Deus. Verbo é ação. Verbo é ação. Você gostaria que Jesus viesse a agir na sua vida? Para nós termos o agir de Deus em nossa vida, nós temos que crer em Jesus, nós temos que amar Jesus, nós temos que deixar Jesus, o verbo de Deus, ser tudo em nossa vida. E nós temos que deixar a palavra de Deus na nossa vida e nossa boca ser uma realidade, fazer parte do nosso dia a dia. Jesus então, como verbo de Deus, é a ação de Deus. Verbo é ação, é poder, né? No caso aqui, poder sobrenatural. E então, querido, se nós tivermos uma vivência forte com a palavra de Deus, o que vai acontecer é que nós vamos ver o agir de Deus e de Jesus em nossa vida. Você gostaria de ver a presença viva de Jesus na sua vida? Se relacione de uma maneira viva com a Bíblia. Se nós nos relacionarmos, quando nós nos relacionamos com a Bíblia Sagrada de maneira viva e eficaz, levando a sério, sabe o que vai acontecer? Nós vamos experimentar a presença de Jesus viva. Eu me lembro de quando Jesus, conversando com o discípulo a caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, ele conversava com o discípulo e ele pregava. E depois que ele falou com o discípulo, ele desapareceu, ele estava ressurreto. E depois, no final da conversa, que Jesus se revelou para eles e tal, os discípulos no final disseram assim: é por isso que quando ele estava falando, ardia no nosso coração. Jesus, a palavra queimava. Se nós tivermos a palavra de Deus como algo vivo em nossas vidas, um relacionamento vivo, vai queimar. A presença de Jesus vai ser forte em nossas vidas. Nós podemos hoje, no século 21, experimentar a presença de Jesus viva. Jesus é a palavra. É claro que Jesus é uma pessoa e que ele existe, né? Mas está aqui a sua palavra, a sua representação poderosa, né? A sua palavra, a palavra de Deus. Encaremos este livro não como um livro qualquer, mas como o verbo de Deus. E verbo é ação, e grande ação de Deus vai agir em nossas vidas. Querido, o tema desta palavra é você e a palavra, nós e a palavra. Então, querido, o que tem que acontecer? Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Sendo que a palavra de Deus, sendo ela importante para nós, qual deve ser a nossa relação? Nós temos que ter intimidade com a palavra de Deus. Nós não podemos ter essa palavra como um livro como estranho para nós. Infelizmente, querido, para quantas pessoas este livro é um livro estranho? Mas muitas das vezes não é porque a pessoa é inimiga de Deus, não gosta de Deus, porque ela não teve a oportunidade, ela não conhece, ela não abriu os olhos ainda, ela não atentou para o valor deste livro. E às vezes este livro é um livro qualquer. Este livro às vezes está lá na estante, empoeirado. E aí a salvação está pertinho de você. Você pode experimentar um novo mundo. Pela palavra de Deus você vai mergulhar no mundo de Deus, no mundo dos anjos, no mundo do Espírito Santo, no mundo do impossível. Não é ficção, é palavra de Deus poderosa. Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João capítulo 10, versículo 9. Precisamos ter intimidade com a palavra. Lá em Mateus, Salmo 25:14 fala assim: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Uma pessoa que tem um verdadeiro temor de Deus é alguém que teme a Bíblia, ama a Bíblia, é apaixonado pela Bíblia. Seja apaixonado por esse livro, dê a vida por ele, defenda ele, coma ele, beba ele, espiritualmente se alimente. Sabe o que vai acontecer, querido? Você vai ter intimidade com Deus. Como nós vamos ter intimidade com Deus se não tivermos intimidade com este livro? Esse livro tem que estar conosco, tem que ser o livro de cabeceira, é o livro número 1. Se nós não dermos a este livro o lugar que lhe é devido, nós não podemos experimentar a presença viva de Jesus e a salvação, a vida eterna e tantas outras coisas, tá bom? Sendo esta palavra algo poderoso para nós e a nossa relação com ela tem que ser algo forte, querido, Deus vai agir e operar através dessa palavra nas nossas vidas, entendeu? Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai estar operando através, com o seu poder, em nós e através de nós com essa palavra. Isso que vai acontecer. Deus vai operar com esta palavra em nós e através de nós. Quando nós a recebermos como verbo de Deus, você não vai receber ela como um livro qualquer. Eu estou aqui lendo o verbo de Deus. A palavra de Deus é o próprio Jesus em pessoa. Sabe o que vai acontecer?
O poder desta palavra vai agir em nós e através de nós. Em nós como? Curando, sarando, libertando. Coisas tremendas vão acontecer na sua vida. Você vai ter uma experiência fantástica. Através de nós, como? Deus vai te usar para salvar, para restaurar, para reconciliar as pessoas com Deus. Tá bom, querido? Um abração. Você e a palavra, eu e a palavra, tudo a ver. Que Deus te abençoe. E vamos agora para o momento da oração. Graças a Deus, querido, né? Por mais esse momento. Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Agora nós vamos orar. Aqui chegando ao final de mais um programa Vida com Deus. Mas tem agora o nosso momento de oração, né? Nosso momento de oração com a participação da Carol, que vai nos ajudar orando. Ela que também sempre intercede aqui no programa, faz parte da equipe. E vai fazer um convite especial no final para o nosso jovem. Mas antes nós vamos orar, amém, gente? Você de todo o Brasil, prepare-se agora, que é o momento sobrenatural da oração. Nós vamos invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Comece a orar agora. Comecemos orando por esse caderno. Pai, no nome de Jesus, vou estender as mãos aqui sobre ele. Meu Deus, em nome de Jesus, vai atendendo agora o clamor, meu Deus, de todas as vidas. Quantas vidas estão aqui, Pai? Vai atendendo, Senhor. Para ti tudo é possível, meu Deus. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia destas vidas, essas famílias, esses jovens, meu Deus, agora, esses pais de família. Deus vai atendendo, vai visitando, Pai, com o teu poder, com a tua graça, vai tocando, vai sarando, meu Deus. Tudo é possível para ti, Pai. Basta uma palavra do trono, meu Deus, e a nossa vida pode mudar. Vai mudando agora, Pai, no nome do Senhor Jesus. Pai, nós continuamos orando por todo o Brasil, clamando agora, toda a nação brasileira onde esse programa chega, que a unção do Espírito Santo cai agora, que o poder do nome de Jesus venha visitar agora, vai curando, vai sarando, meu Deus, todas as pessoas que pararam agora o seu tempo e estão agora neste programa, não vai ser em vão, meu Deus. Nós declaramos vitória, resposta do Senhor, nos hospitais, nas faculdades, meu Deus, o Senhor esteja levantando agora as pessoas que estão buscando uma direção, uma saída, uma solução, uma causa na justiça, meu Deus, uma situação de enfermidade, Deus, a perda de um ente querido. Deus vai agora consolando agora, meu Deus. Nós pedimos a tua graça e o teu favor e a tua misericórdia. Nós invocamos o poder do sangue do Senhor Jesus. Receba agora, querido, o poder sobrenatural do poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Amém, Carol? Amém. Carol, fazer um convite para todos os nossos jovens de todo o Brasil. Você gostaria de conhecer o melhor lugar da Terra? Então você precisa conhecer o Arena Jovem. Você que é jovem, decida gastar a sua juventude na presença do Senhor, porque só o Senhor, Ele pode satisfazer o desejo do teu coração. Todo sábado nós temos o Arena Jovem, um culto de jovens que acontece nas nossas igrejas Sara Nossa Terra. Venha conhecer. Graças a Deus, venha você também para o Arena Jovem, tá bom? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de nos acompanhar aí no YouTube, no Instagram, os endereços aparecem aqui embaixo, tá bom? E os telefones também das igrejas aparecem aqui. E você que quer ajudar o programa de alguma maneira também por esse telefone da sede, você pode, tá bom? O meu abração e até a próxima semana, até o próximo Vida com Deus. Siga aí na programação da Rede Gênesis. Nada que eu faço dá certo. Eu já suportei tanta coisa calado. Acabar com esse sofrimento é a única solução.